Bom dia, pessoal. Hoje nós estamos iniciando a nossa última palestra do ciclo de palestras da Semana do Meio Ambiente. A gente vai aproveitar esse espacinho para dar tempo de vocês entrarem. E enquanto isso, vocês aproveitem, quem já entrou, aproveita para divulgar essa live para quem vocês conhecem, porque a nossa temática de hoje é relacionada ao Rio Catinguinha, que é um recurso muito importante para Valença, tanto no aspecto histórico, social, quanto econômico. Então, entender como que esse recurso contribui para o nosso município é de suma importância para entender quem nós somos. Aproveitem, vão enviando para todo mundo. A gente que está aqui, a gente também já vai aproveitar e enviar. Pega esse aviãozinho que tem aí e envia para todo mundo que você conhece. Vamos aproveitar para enviar. Enquanto isso, vamos falar sobre o que aconteceu na Semana do Meio Ambiente, né? Esse ano, a Semana do Meio Ambiente, ela utilizou a temática de sustentabilidade urbana. Dentro dessa temática de sustentabilidade urbana, nós, da Secretaria de Meio Ambiente e de alguns órgãos que contribuíram com a organização desse evento, tais como o CREA, como a Senar, como a Grande Rede e como outras secretarias dentro da Prefeitura, como a Secretaria de Comunicação, que está nos auxiliando em todos os momentos, e demais secretarias. Pensando nisso, a gente trouxe nesse evento aspectos de sustentabilidade urbana que são de suma importância dentro do desenvolvimento, tais como questão de resíduos sólidos. Nós trouxemos a temática também da necessidade da adequação da legislação para atender alguns requisitos. Foi apresentado também aspectos de energia fotovoltaica como uma estratégia de minimização de gastos e aproveitamento dos recursos naturais para o nosso município e para diversos tipos de atividade. Além disso, ontem nós também aproveitamos para divulgar empreendedores do município que trabalham a partir de aspectos de sustentabilidade. Por quê? Porque nós acreditamos que o desenvolvimento social e econômico, eles estão diretamente atrelados com a questão ambiental. E, em virtude disso, a nossa reunião de hoje, a nossa mesa redonda de hoje, é justamente para mostrar que aspectos históricos como o Rio Catinguinha ainda fazem diferença no dia a dia da nossa comunidade. Para tanto, hoje nós vamos participar dessa mesa redonda, onde eu, Yara Lopes, que sou a gerente ambiental do município, estou dividindo esse espaço com o Venilson Costa e o Jason Henrique. Meninos, aproveita para se apresentar. Bom dia, meu nome é Venilson, eu sou o gerente ambiental da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Valença do Piauí. Bom dia, meu nome é Jason Henrique, eu sou engenheiro civil, formado do UESP, sou especialista em gestão ambiental e também trabalho na área de segurança do trabalho. A gente está aqui hoje para conversar um pouco sobre as questões ambientais do Rio Catinguinha e espero trazer um pouco de conhecimento para vocês e que vocês participem aí da nossa live. Vocês não estão vendo, mas o Rodrigo, que também é o nosso assessor, ele está aqui atrás das câmeras. Então, enquanto a gente vai estar aqui, a gente não vai conseguir ver os comentários de vocês. Mas aí o Rodrigo vai nos passar as principais perguntas, questionamentos, qualquer coisa que vocês tiverem que a gente puder esclarecer. A gente vai aproveitar esse momento como uma mesa redonda aberta ao município, para que todas as pessoas que estejam participando da live se sintam participantes dessa discussão. E para iniciar a discussão, a gente vai começar falando sobre alguns aspectos do Rio Catinguinha, tanto a questão histórica quanto a questão econômica, e depois a gente vai entrar em alguns aspectos estruturais e posteriormente vamos aproveitar para falar da questão ambiental, do que necessita e do que já está sendo feito e dos nossos planos como Secretaria do Meio Ambiente para atender as demandas desse recurso tão importante para o nosso município. Então, gente, com relação ao aspecto histórico, eu acho que todo mundo já ouviu falar do Rio Catinguinha, todo mundo já, na nossa idade, assim, nós não somos muito idosos, mas também não somos muito crianças, todos nós já temos alguma história com o Rio Catinguinha, na verdade. Na verdade, quando a gente fala do Rio Catinguinha, nos remete à nossa infância, né? Além disso, o contexto histórico da fundação da nossa cidade, né, do Rio de Valença do Piauí, ela parte do princípio do Rio Catinguinha. Não, então é a água que criou Valença, né?
a água do rio Catinguinha. Um dos problemas que a gente enfrenta hoje desde o início da nossa cidade é a questão da pavimentação na margem do rio. Mas isso antigamente, as cidades realmente eram fundadas nas margens dos rios, porque facilitava o acesso à água potável e também uma das culturas que hoje a gente tenta quebrar, que é a questão do despejo dos dejetos no rio, que antes isso era comum, né? E o município, ele cresceu às margens do Riacho Catinguinha, né? Tudo iniciou nas margens do Riacho Catinguinha. E aí o riacho veio sofrendo com essas ações antropizadas, ou seja, essas ações do homem, e hoje a gente está encontrando a realidade que é um pouco triste, né? Que é a situação que o nosso rio hoje se encontra, que é o rio que deu a origem à nossa cidade. Então, por isso que a Secretaria do Meio Ambiente, em parceria com vários órgãos, nós vamos buscar resgatar, né, a estrutura ou amenizar as ações humanas do rio Catinguinha. Como diria o nosso saudoso professor Antônio José, né, a história de Valença ela se confunde com a história do rio Catinguinha, né? A própria música, o próprio hino do nosso município, ela já começa com as margens do rio Catinguinha, né, cercada dentro do Mapagás. O rio Catinguinha ele é um patrimônio histórico cultural do nosso município, né? Foi lá que nasceu o nosso município, foi lá de onde os primeiros moradores tiraram o seu sustento, né? Foi de lá onde a gente teve as questões culturais da cidade. Muita gente usava aquele rio como uma área de lazer, como uma área de banho, né? O nosso rio, de início, ele tinha um outro nome, né? Era conhecido como Rio Santa Catarina. Aí, posteriormente, com a colonização da nossa região, ele recebeu esse nome Catinguinha. Que, para quem não sabe, esse nome Catinguinha também é uma homenagem a um outro rio, né, que tinha na cidade lá de Domingos de onde ele veio, que era o rio Caatinga. E aqui ele trouxe a questão do rio Catinguinha, né? Ele gosta muito de para onde ele vai, trazer um pouco da sua cidade. Então foi isso que ele fez. Aqui em Valença mudou o nome do rio de Santa Catarina para Rio Catinguinha, né? E a partir de então que surgiu o nosso município, né? A questão histórica, basicamente, dele é isso, né? Uma cidade que, como várias outras, tiveram ali a sua nascente, próxima à nascente do rio. Literalmente próxima à nascente do rio. Isso era muito comum na época. Inclusive, o próprio professor Antônio José, que já nos ajudou diversas vezes, principalmente na Semana da Água, ele já deixou claro que essa questão de degradação do rio Catinguinha não é novo. Porque existe uma tendência da gente achar que a nossa geração é a culpada por tudo que está acontecendo. Mas ele já nos mostrou lá na época, quando nós nos reunimos com ele, que já existiam relatos, já existiam poesias que mostravam que aquele local ele já havia sofrido alguns tipos de degradações desde o início. O próprio João Ferri, nas suas poesias, ele traz muito a questão do rio, ele gosta de citar o rio. Eu acho que antigamente o que falta hoje na geração de hoje é só basicamente aquele amor pela natureza, aquele amor pelo rio, né? Que naquela época os poetas colocavam em seus sonetos, trazia aquela parte e sentia que aquilo ali fazia parte da vida dele, né? E na minha infância, pelo menos, eu morava próximo ali ao Olho d'Água, né, que é onde é a nascente do rio Catinguinha, no Olho d'Água, e lembro bem que a gente ia muito para lá para tomar banho, né? E hoje você anda lá, tá uma coisa totalmente diferente do que era naquele tempo. Hoje você não consegue, como a gente dizia naquela época, timbungar na água, né? A gente não consegue. Mas com esse trabalho, né, que a gente está tentando realizar, que a gente está tentando revitalizar o rio, eu espero que a gente possa utilizar ele novamente como uma fonte de lazer, né? Fazer a parte social aí do rio para voltar a funcionar, né? Essa parte social. E trazendo aqui mais para a nossa era, eu acho que a gente pode entrar nas questões econômicas do rio, socioeconômicas, que na época quando Valença estava se formando, quando começou a ter as casas próximas ao rio, né, o pessoal começou a se desenvolver, começou a literalmente ter a questão de banheiros, ter as questões de
empresas que começavam a ter aquele resíduo. E, infelizmente, na nossa cidade, tudo ia para o rio. Né? Tudo ia para o rio. As questões mais problemáticas relacionadas à economia é isso, que quanto mais desenvolvida economicamente uma região e que a parte ambiental não seguiu ela, né, maior degradação aqueles avanços econômicos vai causar. Né? Então, essa parte econômica, né, tem que ser atrelada às questões ambientais. Se você se você evoluir numa área e não evoluir na outra, você acaba, como a gente fala, você desenvolve uma área, mas atrasa bastante a outra, e você vai sentir esses impactos, com certeza. Então, aí Jason, nessa questão aí que a gente pode falar, a questão o quê? Como tu falou, né? O desenvolvimento, houve desenvolvimento, porém a parte ambiental não acompanhou, né? Então, diante disso, o rio sofre, a cidade cresce, não há uma estrutura que possa subsidiar esse crescimento e aí sobrecarrega o rio, né? E hoje o rio sofre. Mas isso aí é um desafio que já vem de muito tempo, né? É um desafio que já vem de muito tempo. Então eu acho que esse primeiro passo, né, que está acontecendo, não só as novas gerações, mas também com a parceria, o acompanhamento das pessoas que conhecem a história do Rio Catinguinha, isso dá parâmetros, nos fornece informações para que a gente possa estar elaborando estudos ambientais, contratando técnicos, né, falando com os gestores do município, para a gente poder estar atuando, né, de forma mais incisiva, né, para a gente tentar recuperar ou manter ou estabilizar essa degradação. Né? Exato. O nosso Rio Catinguinha, vamos falar com relação à nascente do rio. Né? Existe uma obra lá na nascente do Catinguinha, lá no Olho d'Água, há muito tempo. Né? Desde o tempo que eu frequento lá, que existe aquela proteção à nascente, né? Que realmente ali foi uma coisa que foi para proteger, para o pessoal não ter acesso lá, tem aquela saída lá de água. Mas, infelizmente, algumas pessoas conseguiram abrir lá em cima e ficam jogando pedra, jogando coisa lá dentro, que danificam a própria nascente. Lá no Olho d'Água, para quem conhece, tem aquela lá que é protegida, mas tem uma outra mais atrás, né, que é onde faz aquele córrego, né, que pelo menos a minha avó ia lá, lavava roupa no Catinguinha, né, a gente acompanhava, a gente ia muito lá. E tinha aquele percurso que a água fazia daquela parte de trás para a parte do córrego, onde as lavadeiras faziam, e passava por uma mata lá que, infelizmente, uma pessoa teve a ideia de tirar aquela mata, né? Um riacho desse, para você começar a fazer uma revitalização, realmente você tem que desobstruir ele. Só que, no caso, desobstruíram e retiraram toda a mata ciliar. Tá? Isso reduziu muito o nível do rio. Na parte superior, né, que é onde a gente costumava nadar, ficou praticamente inviável. Não tem mais condição de você ter um mergulho, você ir lá de forma nenhuma. Né? Mas, com relação à outra parte, graças a Deus, ainda hoje está preservada. Né? Você pode andar lá, você vê que a água sai limpinha. Mas um outro problema que a gente enfrentou com relação à parte econômica foi a exploração do rio em si. Porque tem algumas fazendas que tem ali, logo após o rio, que utilizam o rio como fonte de água. Né? Aí acabam fazendo algumas barragens irregulares, acabam fazendo uma obrazinha aqui e outra ali, que acaba danificando a própria nascente. Então isso é uma preocupação que a Secretaria do Meio Ambiente tem que ter, né, em observar esse percurso que o rio faz, porque assim, o rio é um patrimônio, né, é do povo. Ele passa pela sua roça, o rio nasceu. Ele é como um bem público. Ele passa. Ele não tem dono especificamente, é da coletividade. E da mesma forma, a obrigação de preservar esse tipo de recurso também parte da coletividade. A gente tem muito a gente recebe muito aquela necessidade de preservar como secretaria, como governo. Mas a gente tem que entender que isso é um papel de todos. E essa questão econômica, a gente acha que é antiga, que hoje em dia não tem, mas hoje em dia ainda tem essa questão econômica vigente lá na área. Exato. Essa parte econômica que a gente fala sempre teve, né? Por quê? A agricultura ela foi desenvolvida às margens do rio, né?
as margens do rio. E dentro do perímetro urbano, propriamente dito, ali no centro, tem as construções e edificações irregulares. Agora, esse desenvolvimento de cultura, principalmente as gramíneas, né, que é usado na alimentação bovina, eles usam a água do rio para fazer a irrigação no período mais seco, né, no período mais seco, e em seguida disso, para poder conseguir fazer essa irrigação, eles fazem o desvio do curso do rio. Então isso é o que degrada mais ainda. Então chegou o momento de a gente fazer vistoria no rio Catinguinha, que não tinha mais recurso. Ele sai da nascente, né? Ele passa ali naquele trecho, para quem conhece lá, tem um trecho onde algumas mulheres ainda realizam lava-roupa lá. Então quando ele entra na roça, já tem vários plantios de gramíneas ali até chegar na ponte. Então a gente não tem o curso do rio. No período seco ali, a gente praticamente o curso do rio some, né? Por quê? Porque essas pessoas que fazem uso dessa água para irrigação não mantêm o curso do rio, faz o desvio. Então, eles utilizam da água para o bem econômico, porém o bem ambiental é degradado. Então, esse é um problema que a gente tem que fazer com que ande lado a lado. Por quê? Não é você ser um ambientalista para evitar tudo que tem que ser. Não. Crescimento, mas de forma sustentável, né? Outra coisa que os dois apontaram, o James falou que realmente existe uma pressão muito grande às margens, e o Benício apresentou o problema principal, que é a substituição das árvores nativas por gramíneas. As gramíneas, elas não conseguem fazer o papel que as árvores e suas raízes vão fazer na preservação do recurso hídrico. Porque existe a necessidade da formação de microclima ali naquela região, tanto que quando a gente vai lá ainda, é completamente diferente o clima que você encontra ali. É completamente diferente. Por quê? Porque as árvores que ainda restam, elas estão lutando bastante para fornecer um microclima correto e adequado para o desenvolvimento daquele rio, até hoje. E tão mais importante do que falar é a gente promover ações, como a gente está buscando fazer, que de fato demonstrem esse tipo de necessidade, que de fato mostrem o tanto que já foi desenvolvido, quanto a necessidade de coisas a serem desenvolvidas na área. Exato. Com relação à vegetação, quando a gente fala em preservação de nascentes, né, uma das principais atitudes que você tem que tomar é o replantio daquela área, e justamente com as plantas nativas. Não adianta você vai recuperar uma nascente e trazer uma planta que nunca existiu naquela região. Né? Você tem que trazer plantas nativas, tem que preservar aquela área com o que ela tinha antes. Né? Se foi retirado, então traz uma daquela mesma espécie, daquele mesmo microclima que tinha lá anteriormente, né? Que é justamente uma falta da preservação. Isso é importante a fala do colega, porque quando você pensa em reflorestamento, em reestabilizar a parte tanto da flora quanto da fauna, porque quando você estabelece fauna, consequentemente você vai melhorar, ou quando você estabelece flora, consequentemente você estabelece fauna também naquela região. E essa preocupação de fazer um levantamento para saber quais são as espécies nativas daquela região é importante, porque pode haver uma falta de compatibilidade, ou seja, você coloca uma árvore ali que ela repele algum tipo de fauna ali, algum tipo de animal que era oriundo daquela região, e aí ele repele a fauna. Então a gente tem que tomar todo esse cuidado. Só uma observação, esse trecho em destaque, nós estamos falando que é o rio Catinguinha, ele está passando por um momento difícil, que é um momento de antropização em excesso, edificações irregulares, como ele falou antes. E isso dificulta muito hoje remanejar, dificulta muito organizar hoje a estrutura desse rio. Porque você vai ter que mexer com muita gente, mexer com muitas casas ali naquela região, né? Muitas famílias. Então é delicado o tema para a gente tratar. Todo mundo tem a vontade, né, de iniciar o projeto de revitalização do rio, mas para isso tem que ter muitos cuidados. Daqui a pouco a gente vai entrar no levantamento que a gente fez um estudo de recuperação dessa área, né, foi feito um diagnóstico, foi feito um PRAD, né, que é um plano de recuperação de áreas degradadas. E aqui eu não poderia deixar
de citar, né? Tanto o poder público que vem se empenhando, né, para poder fazer esse diagnóstico, fazer esse estudo, mas também os parceiros da gente, né? No caso, a Agiliza, né, representando pelo Rubens II, que foi ele que fez a parceria com a gente para a gente fazer toda a parte de levantamento florístico daquela região e também na construção de um viveiro para a gente poder produzir essas mudas de coleta de cimento daquela região. Então daqui a pouco a gente entra na parte do prazo, a gente entender melhor como é que está essa área. E só respondendo rapidinho uma pergunta que foi feita aqui, a Marina perguntou se o rio Catinguinha ele é privado ou se as pessoas podem visitar. Ele não é privado. E ele é público, ele é um bem público. Então lá existe a parte do olho d'água em si, que você pode visitar e pode ver a situação em que está. E também o rio Catinguinha, que ele corre ao longo de todo o município. Ele passa por diversos pontos do município. Então, sim, o nosso rio, como qualquer recurso hídrico, ele é público, independente de estar localizado em certas áreas, o recurso hídrico em si, ele é público. E por se tratar de uma nascente, ela é uma área de preservação permanente. E por ser uma área de preservação permanente, ela deve ser preservada. As suas características devem ser mantidas. E outra coisa para a gente já dar andamento, a gente já pode falar sobre alguns aspectos estruturais e dar entrada nessa questão dos estudos ambientais que já estão sendo realizados. Com relação a questões estruturais, é como o Windows falou, né? A antropização da área. Você vê aquele trecho entre a ponte, né? A ponte nova e a ponte velha. Tem várias casas ali naquele trecho. Né? O pessoal ocupou realmente aquela área, começou a fazer suas casas, começou a murar, começou a... Uma coisa importante que eu acabei esquecendo de mencionar, em relação aos poços. Né? Muita gente cavou muito poço naquela região, começou a pegar água. Observando o seguinte, pessoal, o rio ele nasce de um olho d'água. A água ela vem do solo. Se eu cavo um poço ali sem o devido estudo, né? Sem o devido controle, aquela água que ia para aquele olho d'água, ela vai agora para o poço. Né? Ela está saindo do mesmo local, ela está saindo lá do lençol freático. Então, uma coisa que tem que ser, que o município, né, também tem que tomar cuidado com relação aos poços que tem na área de nascência. Né? A gente tem que se preocupar com isso. E voltando aqui para as questões de construção, a gente vê muito aquelas casas ali que realmente tomaram conta de todo o leito do rio. Você não consegue ter acesso ao leito do Catinguinha entre a ponte nova, né, que é a ponte ali da Estrela de Forte Batista, e aquela ponte velha, daquela outra rua, que agora eu não estou me recordando bem o nome dela. Né? Se você passar ali pela ponte e olhar, você vai ver basicamente um córrego, basicamente um canal. Né? Que ali cai basicamente toda a sujeira de Valença. Né? Toda a sujeira de Valença. A água ela tende a correr do local mais alto para o local mais baixo. As partes altas da cidade, quando chove, carrega todo aquele lixozinho que você deixou depositado ali na rua, que você não deu a devida destinação, carrega ele e deposita lá no rio. Né? Se o rio não está tendo aquela vazão necessária para carregar aquele lixo, ele vai ficar acumulado ali. Então, quando vier uma chuva, aquele lixo vai empatar de o rio continuar e vai ocasionar aquela enchente. Né? Acho que ano passado, eu não me recordo, mas ano retrasado, as chuvas elevaram o nível ali do Catinguinha, que quem morava ali próximo teve quase que sair de casa. Né? Aqui tem uma hamburgueria ali que ela ficou com água quase 70 centímetros de altura. Então, isso tudo é em decorrência da degradação do rio e muitas vezes relacionado a essas construções irregulares. Né? Todo leito de rio ele é preservado. Né? Por lei, ele deve ser preservado. O que a gente observa é que o pessoal utiliza do rio para tirar o seu trabalho, para tirar o seu sustento, para tirar a sua moradia, mas esquece de preservar. Tem muitas casas ali daquela região, né, que eu citei agora há pouco, que não tem nem fossa. A casa não tem fossa. O cara diz, não vou botar na fossa porque se eu cavar aqui vai dar água. Vai dar água, mas uma fossa, uma coisa que o pessoal, voltando aqui, um problema que eu vejo aqui em Valença. Fossa e sumidouro, o pessoal não sabe o que é isso. Fossa e sumidouro. Uma fossa ela é para ser impermeável. Uma fossa ela é para ser impermeável. Não pode sair nada de dentro dela. Ela tem que ser fechada, lacrada. Entendeu? Que é para quando ela encher, você fazer a coleta dela pelo caminhão. E não ela é para ser vazada, que para quando ela encher, ela infiltrar no solo. Porque ali você vai estar contaminando aquele solo. Uma fossa,
ela tem que ter atrelada a ela um sumidouro. O sumidouro, a fossa vai fazer aquela decantação, né, do lodo, e vai sair a parte líquida que vai para o sumidouro. O sumidouro, ela vai fazer o processo de filtragem daquela água. E aí sim é que ela vai para o solo. Sumir literalmente. Então, o pessoal que mora naquela região, eles têm que se adaptar que aquela região não tem como ter sumidouro. E a fossa deles tem que ser drenada. Então, eles têm que ter aquela preocupação de esvaziar ela de tempos em tempos. Entendeu? Então, o que é que o pessoal faz? Não faz fossa nenhuma. Simplesmente pega o canozinho dele que sai lá do banheiro dele e joga diretamente no rio. Entendeu? Acontece isso demais. Quase todas aquelas casas estão desse jeito. Aí o que é que acontece? O nível do rio sobe, o canozinho que ele jogou lá no rio volta a água todinha para dentro da casa dele. Então, essas questões estruturais do rio prejudicam bastante, principalmente a população ali próxima. Toda a população ribeirinha, que vai até lá onde ele desaba, né, lá no rio Tranqueira, e principalmente eles. O pessoal que faz aquele problema são os mais prejudicados. E nessa questão eles acabam culpando o município nessa situação. Poder público. E muitas vezes não é culpa do poder público, em alguns aspectos não. Exatamente, culpa deles mesmo. Né? Mas o rio aqui está cheio de água. Aquela água ali é necessária para o rio. Né? O que a prefeitura pode fazer é fazer uma limpeza do córrego. Do leito, muitas vezes como vem sendo feito. Exato, é só a abertura. A pessoa quer que a prefeitura tire totalmente aquela mata ciliar ali. Não pode. Entendeu? Não pode. A gente pode facilitar o percurso. Mas o problema maior é o lixo que chega e se deposita naquela região. E acaba obstruindo o rio e aí, por consequência, as enchentes. Essa questão de... Ainda bem que o tema da Semana do Meio Ambiente é sustentabilidade urbana. Né? E o que acontece? Uma coisa leva a outra. Né? Tem as edificações regulares, que o Diego falou muito bem. E aí existe por trás disso um problema de educação ambiental. Desde a parte de como você gera seu lixo na sua residência e qual destino final você dá para ele. Se eu jogo meu lixo na rua, não tenho cuidado de colocar na lixeira para o caminhão coletor passar, aquele lixo quando chover ele vai lá para o rio Catinguinha. Ou seja, quase que toda a água que cai hoje em Valença, né, oriunda das chuvas, das águas pluviais, elas vão para o rio Catinguinha e vão carregando lixo, seja plástico, papelão, garrafa, PET, todo tipo de resíduo que não é bem acondicionado, ele vai para o rio Catinguinha. E uma preocupação importante, às vezes a mesma pessoa que reclama é a mesma causadora da situação. A gente tem que deixar isso claro, porque é muito fácil a gente chegar numa situação de dizer que o rio pede socorro. Só que nós, como cidadãos, nós temos que fazer a nossa parte para que os impactos que já existem sejam minimizados. Isso. E é por isso que houve esse despertar, né? Houve esse despertar para a gente começar a iniciar as ações voltadas ao rio Catinguinha, para poder restabelecer, né, os principais fatores dele, que é o quê? Melhorar a vazão dele e manter o córrego e limpo, né? Esse é um dos principais objetivos do projeto que a gestão está estabelecendo para que seja dado início. E também as próximas gerações cuidar, né? Porque não adianta só dar o primeiro passo, tem que ter continuidade. É uma coisa que a gente tem que observar e clamar é que as ações tomadas hoje para beneficiar o rio sejam perpetuadas, né? As gestões futuras que continuem, né? Que vejam isso como uma pauta de campanha, uma pauta de governo, né? Uma pauta de, na verdade, uma pauta do município. Né? Isso aqui é um bem público, é um bem para a sociedade, é um bem para a população de Valença, é uma coisa que a gente necessita. E toda né, recuperação, toda forma de tentar resolver o problema do rio tem que ser feita de forma bem técnica. Não adianta você dizer, eu acho que se eu fizer isso dá certo, eu acho que se fizer isso dá certo. Como o Jones falou aqui, foi feito o programa de recuperação de área degradada, está sendo feito o estudo, está sendo feito o levantamento da vegetação da região, né, para que seja feito o reflorestamento. Então, isso tem que ser feito tudo baseado em aspectos técnicos. Né? Tem que ser uma coisa bem técnica. Não adianta você achar
acho isso, acho bonito, Acho não bonito, funciona. não botar isso aqui, eu acho bonito aquela palmeira, vamos plantar um bocado de palmeira na beira do rio. Justamente. Né? Não existe isso. Você tem que saber que aquela planta, que aquela vegetação, ela vai dar certo naquela região. Né? Senão ele não vai literalmente desertificar. Então, como que a gente não sabe mais ou menos quanto tempo a gente tem, eu acho importante a gente começar a apresentar o que o município já está fazendo com relação a isso, não é verdade? Isso é importante, a gente entender o que o poder público vem desenvolvendo. Porque às vezes a gente pode estar pensando, não, está largado, né? Mas assim, todos os profissionais da área ambiental eles sabem que para revitalizar o rio é um processo robusto, né? É um processo que requer várias contribuições de vários profissionais, envolve setor privado, setor público, população, sociedade organizada. Então existe uma série de fatores. Precisa ter audiência pública, precisa do legislativo para estar ajudando. E aqui, falando em legislativo, eu também agradeço, né, o nosso legislativo que contribuiu demais agora com os estudos que estão sendo, na verdade, desenvolvidos. Foi aprovado várias leis, né, para melhorar as ações ambientais, não só no Rio Catinguele, mas em todo subsidiar o diversas áreas dentro do meio ambiente. Isso. E aqui eu não vou citar o nome de vereador, porque pode ser que a gente esqueça de algum, mas todos contribuíram, né? Então a gente já agradece pelo apoio também, não só na aprovação das leis, né, que venham melhorar o trabalho da parte ambiental no município, mas também como um todo. Mas pelo apoio em si, em preservar, a gente está bem impressionado com o corpo técnico que a gestão de modo geral, ou seja, independente da situação da gestão, ela está bem engajada com a situação ambiental do município. A gente está conseguindo enxergar esse viés ambiental mais ativo, digamos assim. Então assim, já foi elaborado há 2 anos, foi elaborado um PRAD, né, que é um plano de recuperação de áreas degradadas. Qual o principal objetivo? Qual o principal objetivo desse estudo? Foi trazer para a gente procedimentos técnicos que nós podemos seguir para poder fazer a recuperação dessa área que é degradada, né, em decorrência de vários processos. Né? Em decorrência de vários processos antrópicos ou erosivos daquela região. O processo natural do rio foi afetado. Então, como o Jason falou, eu não posso chegar e dizer, eu vou plantar a palmeira. Então, foi o que a gente fez, chama um corpo técnico, uma equipe técnica, né? Que já foi realizado. Que já eles elaboraram esse PRAD, né? Analisaram a parte de solo, de fauna, de fora, tudo, né? Para poder fazer com que eles melhorem a recomposição da paisagem, tanto o que for possível desse rio, né? Então, foi importante demais a elaboração desse PRAD. E diante desse PRAD em mãos, com esse PRAD em mãos, nós vamos começar a desenvolver as ações dentro daquele rio. Seja organizando as edificações irregulares, orientando com o processo educacional, ambiental, ou também na parte de restabelecer a flora daquela região, né? E também organizando alguns fatores intrínsecos e estruturais que é específico daquele local. Bom, agora puxando sardinha aqui para o meu lado um pouquinho, quando se fala na recuperação de áreas degradadas, após o estudo sendo feito desse aí, que a pessoa vai saber qual é a área que tem que ser preservada, o tipo que tem que ser preservado, o que deve ser feito. Uma coisa que também tem que estar relacionada a isso é um código de obras para o município. Né? O município tem que ter um código de obras, o município ele tem que ter uma lei de zoneamento, né? Que zoneie aquele município, que determine que cada área vai ter um tipo de construção diferente. Né? Não adianta você deixar uma pessoa construir da forma que ela achar que deve construir. Né? Basicamente, a pessoa chega, uma crítica que eu faço aqui agora, a Secretaria de Obras em si. A pessoa chega lá e diz, olha, eu quero tirar uma alvará de construção. Eu só vou te pedir a RT e acabou. A Secretaria de Obras tem que saber como é que vai ser aquela construção, tem que saber se aquilo ali está dentro das normas, tem que saber se aquilo ali vai seguir, como eu falei, se tiver o código de obras do município. Né? Em Teresina, por exemplo,
de acordo com a lei de zoneamento, em determinadas regiões da cidade, você não pode fazer mais do que 3 pavimentos, né? É uma coisa que todo município tem que ter. Mas tem que saber, olha, aquela área ali é uma área de preservação. Então, naquela região, a sua construção não pode chegar a tantos metros do rio, né? Tem que ter essa preocupação. Nessa área aqui do centro, você pode construir a uma certa altura, né? São coisas que a gente tem que incluir no estudo do município, né? Uma coisa que você tem que se preocupar, uma coisa que o gestor tem que se preocupar, uma coisa que não só a Secretaria do Meio Ambiente tem que se preocupar, na verdade tem que ser todas as secretarias envolvidas, né? Todas as secretarias do município. Não adianta você ter uma questão que o meio ambiente se preocupa e a obra não se preocupa, que o meio ambiente se preocupa e a parte jurídica não se preocupa. Tem que ser uma coisa integrada, tem que ser uma coisa estudada, tem que ser uma coisa bem... em conjunto, para garantir esse tripé ambiental em todos os âmbitos. Pronto, exatamente isso, o tripé ambiental. Como ela falou, a gente tem que estar sempre preocupado com essa temática, né? Ninguém vai andar sozinho, isso é fato, ninguém vai andar sozinho. E uma coisa que eu chamo a população aqui é para fazer a sua parte, né? Fazer a sua parte. Você, como pessoa física, faça a sua parte. Você, como pessoa jurídica, empresário, faça a sua parte. Parabenizo demais o segundo, né? Meu amigo demais, né? Meu colega de profissão, um cara que sempre se preocupou com a cidade, admiro demais, muita gente boa. Cara, parabéns aí pela sua atitude. E que os outros empresários da cidade também se preocupem com isso, né? Eu sempre falei com o Vinícius, a gente sempre está à disposição, precisar de qualquer coisa, pode contar com a gente, que a gente vai estar lá no que precisar ajudar, né? No que eu puder ajudar a Prefeitura, a Secretaria de Obras, a Secretaria de Meio Ambiente, a gente vai ajudar, entendeu? Então, muito louvável a participação do poder público e mais louvável ainda a participação do empresariado da cidade e muito mais ainda a participação individual, né? A participação da população entendendo o seu papel dentro do município, a gente entendendo que o nosso papel não é apenas de cobrar, mas também de agir. Nós podemos agir para fazer a gente já pode começar na nossa casa, a partir do momento que a gente bola estratégias de reutilizar algum tipo de resíduo, ou de mesmo de minimizar a geração de resíduo, alocar corretamente o resíduo. Além disso, existe uma proposta da Secretaria de Obras, que é responsável pela coleta de lixo, de observe o calendário do seu bairro e coloque o resíduo somente na hora da coleta. Por quê? Porque quando a gente coloca o resíduo antes ou depois, podem ter animais, pode ocorrer alguma coisa que seu resíduo, que já estava todo alocado corretamente, ele pode ser totalmente destruído. E qual o local final dele? Vai ser o rio. Então, mais importante do que a gente viver fazendo a necessidade de cobrança ao poder público, a gente pode agir como coletividade. Nós também somos responsáveis. Cabe à coletividade também tratar desse assunto. Eu vi aqui que tem uma pergunta do G. Botânico. Acho que deve ser o professor Genilson. O estudo ambiental, né, o PRAD, ele foi elaborado por uma empresa de consultoria no ano de 2018, né, onde fazia parte biólogos, gestores ambientais, engenheiros civis, né, engenheiro ambiental. Uma empresa de consultoria que foi contratada pela prefeitura para poder fazer esse estudo ambiental. Além disso, paralelo ao PRAD que foi elaborado, também foi feita uma parceria, né, com o Instituto Federal, né, na época, até comecei a me emocionar agora, porque foi com o professor Glauter, né, que ele era quem nos dava esse apoio na época, e também parceria com o professor Wesley, né, e os alunos do Instituto Federal também. Então a gente também fez um estudo naquela região, além do PRAD, né, porque o PRAD ele já trouxe para a gente as especificações exigidas legalmente para a gente poder estar planejando esse desenvolvimento. E paralelo a isso também a gente fazia as coletas em loco, feito pelo quadro da secretaria e também em parceria com o professor Glaucio e os alunos do Instituto Federal. Mas que a gente pretende reorganizar, né, fazer esses levantamentos, apesar de não ter mudado muita coisa nesses 2 anos, mas a gente quer fazer um estudo mais aprofundado. A gente tem um banco de sementes aqui,
que a gente quer começar a produzir as mudas para alocá-las em locais adequados para garantir, conforme o PRAD nos instrui a fazer essa recuperação realmente da área. Isso, na verdade, após a elaboração do PRAD e esse levantamento florístico, a gente pegou todas as espécies que são oriundas daquela região, coletou a semente, passou muito tempo fazendo essa coleta, né? Aqui, como eu falei antes, foi em parceria com o IFE, que eles cederam os alunos para a gente fazer essa coleta das sementes, né? Algumas já foram produzidas, outras ainda permanecem no banco aqui, né? No banco de semente que a gente tem. Mas assim, nós tivemos todo o cuidado de fazer essa coleta das sementes específica da região, né? Então, a partir desse primeiro pontapé é que a gente vai dar seguimento à implantação do reflorestamento do rio, né? Que é o primeiro passo. Mas para isso a gente vai seguir o PRAD, porque tem várias etapas que tem que seguir no plano que foi elaborado. A gente não vai pular etapa não, não pelo que a gente acha, né? Outra coisa, que um dos parâmetros que a gente tem tomado cuidado é ouvir a parte técnica, né? Porque nós sabemos que é uma área sensível, né? É uma área sensível que todo mundo que conhece Valença fala do Rio Catinguinha, mas a gente tem que entender o que é que acontece ali, o porquê, como chegou a esse momento, se é fácil de fazer. No estudo, ele sugere desapropriação de algumas residências. Isso é bem complicado, né? Inclusive, agora nós tivemos até com a doutora, né? Doutora Naira Fortes, lá no Rio Catinguinha, ela esteve lá dando uma olhada nas nascentes. Então, assim, é um processo que não cabe só à gestão municipal, ou à gestão atual, mas as que vão vir para poder desenvolver essas ações que estão previstas no PRAD. E aqui, eu vejo que tem alguns colegas que estão participando aqui que está aberto também, né? Se quiser ter acesso também aos estudos, algumas ações que a gente já vem sendo feito ou que está sendo planejado, a gente deixa em aberto, né? Inclusive, nós temos o Conselho de Meio Ambiente, que é justamente para auxiliar nessa tomada de decisões. Que nada que é feito aqui é feito pela nossa vontade. A gente busca tanto o aspecto técnico, como ainda garantir as questões sociais. É como o Vinícius falou. Essa questão de recuperação de um rio não é simplesmente a gente chegar e fazer recomposição. Não, tem um aspecto social e um aspecto histórico muito forte integrado nesse tipo de ações. Então, é muito bonito a gente falar que a gente quer fazer isso, mas a gente precisa ter ciência que é um processo vagaroso, porque tem um processo de sensibilização. Consciência, todos nós temos consciência de que é o rio e o papel do rio aqui pra gente. Mas a sensibilização é algo que é despertado aos poucos, principalmente em virtude da educação ambiental. Uma das principais problemáticas que hoje a gente observa, né, na região, o que é a ausência da mata ciliar. A ausência da mata ciliar, lançamentos clandestinos de esgotos, né, esses são os principais problemas. Lançamentos clandestinos também de entulho, né, alguns focos de erosão, assoreamento, tudo isso a gente encontrou, ocupações irregulares das áreas de APP. Então, isso foi evidenciado, né, no levantamento que a gente fez. Tanto o levantamento feito pela Secretaria, quanto também o levantamento realizado pelos técnicos responsáveis pela elaboração do PRAD. Então, essas foram as principais problemáticas que foram encontradas, foram evidenciadas. Além da necessidade urgente, né, que a gente também percebeu, de adequar, né, de maneira correta essa região à estrutura do rio. Então, esse é um problema essas são as principais problemáticas que a gente encontrou. E, paralelo a isso, né, nós temos que fazer, ou seja, fazer um planejamento ambiental. Fazer um planejamento ambiental de forma participativa. Não é a Secretaria que vai impor. Tem que ouvir o corpo técnico, tem que ouvir a sociedade civil organizada, né, ouvir o Conselho de Desenvolvimento do município e o Conselho do Meio Ambiente. Então, é um conjunto de colaboradores que vão fazer com que esse primeiro pontapé seja iniciado, né?
No diagnóstico da área que foi feita também, a gente viu, como eu falei para vocês, a questão do desmatamento, da retirada dessa mata ciliar. Então, essa região povoada tira a vegetação, tirou a vegetação nativa, né? Que aí é o que a gente entra como um questionamento, né? O porquê, como, qual a importância disso no momento de fazer o desmatamento dessa área, né? Mas aí são coisas que a gente identificou, mas a gente não pode ficar preso a esses problemas, né? Nós temos que buscar saídas, soluções para poder resolver isso aí. O quanto antes, porque eu volto a repetir. O Riacho Catinguinha, o olho d'água, é a água que criou Valença, né? Então a gente não pode perder tempo, tem que cuidar disso, né? Então, hoje o que a gente observa é que a formação nativa, que era predominante, quase não existe mais. Apesar de que na nascente ainda nós temos ali preservado ali ao redor da nascente. Tem um pequeno microclima formado ali nós temos algumas, nós identificamos, marcamos com o número das árvores, né, para poder evitar até um desmatamento. Então a gente identificou, fez um levantamento florístico daquela região e também fizemos um levantamento florístico em todo o córrego do rio, né, para saber quais são as principais espécies que estão naquela região. Lógico, pessoal, a gente precisa de colaboração de profissionais que queiram também estar contribuindo com a gente, né? Profissionais da área ambiental, profissionais da área da construção civil, porque tudo isso vem a somar, né? Então a gente precisa, que eu sei que Valença tem grandes profissionais nessa área que podem estar contribuindo. Pensei que era uma pergunta, mas é só um parabéns aqui. Então, um elogio. Linus Thiago. Obrigado, meu amigo. É assim que a gente vai, o passo a passo, devagar, viu? E a gente conta com a contribuição de todo mundo. A Nayara também te elogiou. Você está elogiado. Obrigado, Nayara. É minha prima, por isso. Outro fator importante, pessoal, que também a gente foi identificar durante todo esse levantamento, porque assim, todos sabem que a parte de poder público ela é quase se arrastando, né? Então, assim, por isso que eu volto a frisar, precisamos de apoio de empresário, do poder público, do legislativo, de um conjunto, né, dos conselhos, para a gente poder conseguir botar em prática os estudos que foram feitos, né, botar em prática o que esses estudos estão recomendando. Além disso, houve outros técnicos, né? Outro fator importante também, que eu já até falei para vocês, que foi a residência, as ocupações diversas, né? Um dos principais problemas que identificou: plantio agrícola, o uso em lavagem de carros e roupa daquela região, né? Então, esse é um dos principais problemas. Que nós estamos semana passada, a gente ainda conseguiu constatar resquícios dessa mesma problemática. E aí, o que é que acontece? Quando a gente vai mexer com essas pessoas, aí você tem que levar em consideração a parte social. Econômica e social. Porque se você chegar para, vamos tirar você daqui, e aí a atividade geradora de Ela é geradora de renda, mas é geradora de renda, né, para aquela família, e aí a gente também não pode realmente tirar, tem que caçar um meio, uma forma que venha fazer com que isso pode andar lado a lado, né? Por isso, as medidas mitigatórias. Isso, as medidas mitigatórias. E aí, esse diagnóstico ele foi importante, ele ainda é importante, por quê? Para a gente poder tomar o cuidado de como a gente vai suprir essa área de APP do Riacho Catinguinha, que foi antropizada em excesso, né? Então o estudo ele traz isso aí. E aí, essas atividades, nós vamos ver como é que a gente vai fazer para poder consertar, melhorar essa qualidade de vida, melhorar a qualidade da água desse rio, né? Então existem várias maneiras da gente procurar melhorar a recomposição do Riacho Catinguinha, né? E aí a gente já falou, né, da parte da questão do esgoto, do lixo, né, que vai direto para esse córrego, também foi uma que foi levantado no diagnóstico. Uma das preocupações, né? E também no PRAD a gente foi, né, analisando o estudo que foi elaborado,
ele sugeriu, né? Ele sugere e dá especificações como vai ser esse replantio, qual é a forma, como vai se dar esse plantio, né? Então, assim, partindo do pressuposto, desde o contexto histórico que nós abordamos até a parte agora atual, nós vamos levar em consideração a parte social, a parte econômica, como foi que se desenvolveu a parte econômica, mas também, hoje, na realidade, nós temos essa problemática, que é residência, como o engenheiro falou, né, o Jenny falou, que é um problema que a cidade enfrenta, e também nós temos um problema ambiental, e nós temos um problema econômico. Então, nós temos que procurar soluções, né? Nós temos profissionais gabaritados para poder fazer isso aí, não só em Valença, mas também em outras cidades que podem estar contribuindo com a gente, e também a gente contratar consultoria, contratar técnicos para poder estar fazendo essas orientações, né? O que mais? Então, de modo geral, o que a gente tinha para falar era basicamente isso, que a gente conseguiu abordar todos esses aspectos. E mais uma vez reiterar que nós estamos à disposição para receber ajuda de quem quiser nos ajudar, tanto na esfera pública quanto na esfera privada, seja pessoa física ou seja pessoa jurídica. Nós estamos com um plano de recuperação, nós estamos com um plano de replantio para alguns recursos hídricos do município, mas para isso a gente vai passar por algumas etapas, né? Inclusive a gente tem que fazer alguns levantamentos florísticos. A gente já vai começar a voltar a iniciar a produção de mudas no município. Nós estamos com alguns projetos para que a gente possa viabilizar a situação ambiental do município. Entendemos que esse tipo de evento é de suma importância para que a gente possa apresentar também resultados dentro da área ambiental, porque querendo ou não, um resultado na área ambiental ele é um pouco mais demorado se comparado a outras áreas. Então muitas vezes parece que o meio ambiente não atua. Só que o meio ambiente ele precisa da coletividade para poder agir de modo correto. Você tem alguma finalização? Então, acho que o objetivo da nossa mesa redonda hoje foi alcançado, né? A gente trouxe um pouco os aspectos históricos, sociais, econômicos, estruturais do Rio Caxinguinha para que a população, quem não conhece, conhecer, quem conhecia, relembrar, né? E poder aí trazer um pouco da lembrança aí da infância deles, que possam tentar resgatar, né? Sensibilizar É. Principalmente, porque eu acredito que muitos daqui de Valença, aquele pessoal ali na faixa dos 30 a 40 anos, com certeza já deve ter ido ali na infância ali no Rio Caxinguinha, brincar, banhar, naquela época caçar passarinho, né? A gente utilizava muito aquela região ali para brincadeira, para esse tipo de coisa. E eu fico muito triste quando a gente passa e vê uma situação daquela, que a área está degradada, que o rio não corre, que, tipo, eu já conversei com gente ali que mora às margens do rio, que me disseram que cansou de banhar ali naquela região onde hoje tem as casas, né? E hoje em dia ali você não consegue fazer isso. Se você entrar no rio ali numa época dessa sem chuva, você vai mal molhar o pé e descer o mercado do corpo de lama, né? Basicamente isso. E queria realmente parabenizar a Secretaria pela realização do evento, né? E principalmente agradecer o convite, né? Agradecer o convite do Venilson. O Venilson eu conheço ele de longa data, a gente estudou junto no ensino médio. E a Ara a gente conhece há um tempo, também estudamos junto na especialização. Agradecer o convite do Luciano também, que participou, o Adnan. Pessoal, muito obrigado aí pelo convite, sabe que eu sempre estou aberto a participar dessas coisas. Acho que já é a terceira vez que eu participo da Semana do Meio Ambiente. Então, o que precisar de mim, né, para ajudar, o que precisar para a parte técnica, pode ter certeza que eu vou utilizar os meus conhecimentos para ajudar vocês. Entendeu? Então, realmente eu só tenho a agradecer o convite. Pessoal, então a gente está finalizando, mas antes eu queria falar algumas palavras rápidas, né? Mais uma vez eu agradeço a participação na mesa aqui, né? E queria dizer também que a realização deste evento só é possível porque por trás dessa equipe existem pessoas muito capacitadas, né? Pessoas que estão nos auxiliando, principalmente o Conselho de Desenvolvimento e também o Conselho do Meio Ambiente. Então, o Conselho do Meio Ambiente hoje, eu queria
agradecer, né, que eles vêm colaborando com a Secretaria do Meio Ambiente. E aqui na pessoa do Dr. Luciano Coelho, eu falo em nome dele, né, porque ele vem nos auxiliando, né, apresentando o conselho, né, é uma pessoa que está ali de forma incisiva nos orientando, nos dando os conselhos, né, para que a gente possa estar seguindo, porque toda colaboração ela é bem-vinda. E também queria agradecer também e também falar da sua ajuda, que é o nosso secretário, né, o nosso chefe, né, o Dr. Adnan, né, ele não está presente porque ele está resolvendo outras coisas, mas aqui desde já o agradecimento a Luiz Adnan. E também agradecer ao prefeito municipal, né, prefeito Marcelo Costa, por estar realizando, né, contribuindo com a Semana do Meio Ambiente. Apoio. E o apoio também, né, das instituições que está aqui, o CREA, a SEMAR, né, a TV Grande Rede, o Instituto, né, que sempre, todos os eventos que a gente está fazendo, a gente está tendo o apoio. Além também das outras secretarias, Secretaria de Obras, Secretaria de Comunicação, na pessoa da Mauricélia. Então, são várias pessoas que estão... Esse evento é resultado de união de forças. É resultado da união de forças. Então, nós agradecemos e estamos com as portas abertas da Secretaria para receber os nossos visitantes. Viu? Muito obrigado. Muito obrigada a todos e a gente finaliza essa parte das palestras da Semana do Meio Ambiente. Amanhã. E amanhã nós teremos, pensando nisso, nós falamos hoje do Rio Catinguinha, e em virtude disso, amanhã a gente vai dar o primeiro passo para botar em prática esse prático, que tanta gente falou, e amanhã a gente vai ter o surgimento do projeto Viva Catinguinha. Amanhã nós iremos realizar uma visita novamente ao Olho d'Água, onde realizaremos a limpeza do local e levantamento de algumas informações para posteriormente a gente começar com parte de recuperação na implantação das mudas. E acho que é isso. É isso. Obrigado. É isso Obrigado. mesmo. Obrigada.